Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Aqui, vemos jogos porque amamos futebol. E torcemos para o time mais fraco porque gostamos de boas histórias. Final de semana, qual o seu time? Porque gostamos de boas histórias. Para quem você torce, afinal de contas? Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Você que torce para o seu time de futebol. Criavam um subterfúgio sempre com aquela velha arrumação de futebol é o ópio, é a alegria do povo. Você está sendo enganado. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Futebol é um esporte pequeno burguês. Ele é o ópio do povo. Você está sendo enganado. Quem diz que futebol é o ópio do povo? Você está sendo enganado. Futebol é um esporte pequeno burguês. Quem diz que futebol é o ópio do povo, muito possivelmente não conhece de futebol, mas com certeza não conhece nada de povo. Ele é o ópio do povo. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Salve, 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 André Duarte na voz aqui, também conhecido como Panda, também conhecido como Box to Box da Várzea. Estamos aqui mais em um episódio do Ópio do Povo e hoje vai ser um pouco diferente. Hoje vamos dar início aí a quadro, um episódio, como vocês queiram chamar aí, mas o nome dele vai ser Leitura de Arquibancada. Vai ser simples, eu vou ler textos ou artigos ou uma postagem de algum texto que fale sobre futebol, sociedade, cultura, violência, cotidiano, sociedade, tudo que perpassa essas coisas estão ligadas ao futebol. Eu vou estar falando aqui. A ideia é ler o texto, tá? Não é ter uma conversa, trazer ideias próprias minhas. Eu vou ler o texto e vou deixar aí para vocês fazerem a interpretação. Ou pode ser que também mude tudo. Tudo é possível, né? Mas a princípio hoje vai ser isso. Ok? O quadro não tem uma periodicidade definida ainda, porque na verdade eu tô fazendo esse quadro hoje porque eu preciso terminar algumas coisas da faculdade e eu tô um pouco enrolado, então ia ser difícil montar um roteiro assim, mais elaborado, pensando o que está acontecendo. Então eu fui atrás de um texto de uma pessoa que eu estou estudando um pouco, um texto que perpassa o futebol, que pode ser legal, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês. Então, estreando o quadro A Leitura da Arquibancada, hoje eu vou ler um texto de Mark Fisher, publicado originalmente em 2 de julho de 2006. Esse texto foi retirado de uma postagem do blog do Mark Fisher. Para quem não conhece, Mark Fisher foi um escritor, crítico cultural e professor britânico. Ficou conhecido principalmente pelo livro Realismo Capitalista e pelo blog K-Punk, onde escrevia sobre política, cultura, pop, música, cinema, cotidiano e as formas como o capitalismo atravessava a nossa imaginação. Esse texto eu retirei do blog dele, o blog ainda está ativo, o Mark Fisher infelizmente faleceu já faz um tempo, mas o blog continua ativo, dá para fazer pesquisas, eu pesquisei lá, de vez em quando eu pego alguns textos para dar uma lida de lá. Então vou começar aqui. O título do texto é: Perder uma vez pode ser acidente, mas perder 5 vezes exige uma explicação psicanalítica. Que exemplo melhor do que a Copa do Mundo para mostrar uma coisa: indivíduos são irrelevantes, enquanto estruturas impessoais permanecem. A Copa do Mundo é como o Hotel Overlook de O Iluminado. As identidades dos bonecos de carne podem mudar, os nomes mudam, os rostos mudam, os jogadores entram e saem, mas a estrutura continua, sem fim.
A derrota da Inglaterra na disputa de pênaltis pela quinta vez em um grande torneio é um exemplo de uma tendência que continua se repetindo. Outro padrão maior também se confirmou ontem à noite, quando o Brasil caiu diante da França. Seleções sul-americanas geralmente não vencem Copas na Europa. Houve uma exceção a essa regra. Brasil, campeão na Suécia em 1958. E no sentido inverso, seleções europeias nunca fizeram sucesso na América do Sul. Desde 1958, houve apenas 3 novos campeões da Copa do Mundo: Inglaterra, Argentina e França. E todos eles eram países sede na primeira vez em que venceram. A implacabilidade inquietante dessa tendência ao longo de 50 anos desafia o senso comum empirista. Porque há pouco, talvez nenhuma continuidade de fatores empíricos durante esse período. Os jogadores vieram e se foram, as condições culturais mudaram. A maioria dos jogadores sul-americanos passou a jogar em clubes europeus, e mesmo assim os padrões persistem. Como então explicar essa persistência? Antes de tudo, precisamos observar uma coisa: o papel da crença e do desejo no sucesso esportivo é claramente muito mais decisivo do que costumamos supor. Por exemplo, a razão pela qual novos campeões de Copa do Mundo costumam ser o país sede é quase certamente que jogar em casa permite às seleções atravessar uma espécie de limiar da crença, um ponto em que vencer se torna pensável. Na semana passada, Leonardo observou que o problema da Inglaterra era justamente esse: sua seleção não acredita que pode vencer. O Brasil, disse Leonardo, entra em campo presumindo que é o melhor. Gary Lineker interrompeu: isso é porque vocês são. Ele perdeu completamente o ponto. A questão não era se o Brasil era ou não melhor como fato empírico. A questão era outra. A crença é uma pré-condição para o sucesso. É um ato existencial de fé, não uma simples representação de um fato. No caso das nações bem-sucedidas, essa presunção de superioridade funciona como uma espécie de feitiço sobre equipes menos confiantes. Na partida entre Brasil e Gana, pelas oitavas de finais, por exemplo, a seleção brasileira atuou como atores entediados e muito bem pagos, atores dispostos apenas a recitar as poucas falas essenciais para a trama, antes de voltar para o trailer. E ficou claro que a seleção de Gana estava fatalmente travada por sua incapacidade de acreditar que poderia vencer. Era uma equipe forte, habilidosa no meio-campo, mas se desintegrava sempre que tinha uma oportunidade séria de gol. A finalizações tortas, desastrosas, como se o gol do Brasil estivesse protegido por um campo de força psíquico. E claro, estava. O fato de os jogadores de Gana não conseguirem acreditar que podiam marcar significava que eles eram incapazes de marcar. O fracasso repetido da Inglaterra nas disputas de pênaltis não se deve ao azar, como insiste a mídia inglesa, presa a seus pressupostos empiristas. Perder uma vez pode ser acidente, mas perder 5 vezes exige uma explicação psicanalítica. Algumas pistas sobre a natureza do distúrbio libidinal que aflige a seleção inglesa aparecem quando Rooney foi expulso ontem. Até aquele momento, a Inglaterra parecia desarticulada, hesitante, sem forma. Mas depois da expulsão, de repente, passou a parecer objetiva, eficiente, com propósito. Por quê? Porque a expulsão de Rooney deu à Inglaterra a oportunidade de alcançar aquilo que ela se sente mais confortável e familiarizada: a derrota heróica. Os jogadores ingleses estão tão acostumados ao fracasso que o sucesso lhe parecia um traumático, inimaginável. Então é como se, repetidas vezes, a equipe arranjasse uma forma de perder um dos seus jogadores-chave. Rooney ontem, Beckham em 1998. Tudo para criar condições da desejada derrota heróica. O fato de a Inglaterra ter perdido mais uma vez nos pênaltis foi tratado pela mídia local como se fosse uma afronta do destino cruel. Quem poderia imaginar que Lampard e Gerrard perderiam? Gritou Jonathan Pearce no Mirror esta manhã. Bem, Jonathan. Talvez apenas alguém que tivesse assistido ao torneio. Comparação com os alemães, que converteram todos os seus pênaltis contra a Argentina na sexta-feira com uma cruel clínica
desmente imediatamente a ideia de que pênaltis são uma loteria. A seleção alemã tem sucesso na disputa de pênaltis pela mesma razão que tem sucesso nas Copas do Mundo em geral: a sua capacidade de evitar subjetivar situações de estresse. O que torna uma disputa de pênalti torturante é, obviamente, a situação subjetiva. A resposta, então, é fazer aquilo que os jogadores ingleses parecem achar impossível: manter o foco na realidade objetiva. E a realidade objetiva é simples. Converter um pênalti não é tão difícil para um jogador profissional, mas você deve esperar marcar, não errar. É justamente essa capacidade alemã de distanciamento que enfureceu e frustrou torcedores ingleses ao longo dos anos. Como o Owen observou outro dia, com a Alemanha não há mitologia. A derrota nunca foi interiorizada, nunca foi otologizada, nunca foi narrativizada. Com a Inglaterra é diferente. Quando se trata de pênaltis, o fato da Inglaterra ter perdido tantas disputas anteriores se torna parte de um circuito autorrealizável. A simples repetição funciona como um meio pelo qual o passado pode se repetir. O que torna a Itália uma seleção tão fascinante e tão simpática de assistir é que sua autoconfiança é muito precária. Ao contrário dos ingleses, os jogadores italianos não consideram o sucesso impensável, mas são continuamente assombrados pelo espectro do fracasso. E isso transforma assistir a Itália num verdadeiro drama existencial. Quando assistimos ao jogo das oitavas de final entre Itália e Austrália, Savonarola observou que, depois da expulsão de Materazzi, a Itália havia entrado no modo pré-derrota. Ele já conseguiu enxergar as manchetes humilhantes dos jornais no dia seguinte, e essa antecipação naturalmente ameaçava produzir exatamente a catástrofe que temia. Um caso exemplar de circuito hiperexistencial, um futuro sangrando de volta ao presente. No fim, a Itália conseguiu evitar aquele futuro específico, conseguiu sair da armadilha fatalista que parecia se formar a seu redor. A Inglaterra, porém, nunca parece capaz de escapar dessas redes fatalistas. Isso se deve, em parte, ao fato de que a derrota foi transcendentalizada na cultura inglesa. Foi transformada numa pressuposição básica da experiência. O problema é que é uma falha de crença. Não podemos vencer. Foi transformado num desejo de fracasso. É melhor não vencer. Esse tipo de virada libidinal foi o que Nietzsche descreveu de forma célebre em sua análise da moralidade escrava. Incapaz de agir, o escravo acaba chegando à conclusão de que é melhor não agir, que aquele que tem o sucesso são opressores malignos e que os fracos, os destruídos, são os escolhidos. É importante observar que essa estrutura de crença não pode, de forma alguma, ser reduzida a uma soma da psicologia individual dos jogadores. Tomemos alguém como Frank Lampard. No Chelsea dos bilionários, ele é um agente mortal do sucesso inevitável, mas vestindo a camisa da Inglaterra, torna-se um cavalo de carga desastrado. Ao longo de todo o torneio, Lampard tinha o ar perplexo de um super-herói que, de repente e inexplicavelmente, havia sido privado de todos seus poderes. Inserido na estrutura da crença derrotista transcendental da seleção inglesa, ele se torna outro jogador. Esse foi o texto Perder uma vez pode ser acidente, mas perder 5 vezes exige uma explicação psicanalítica, de Mark Fisher, publicado originalmente em 2 de julho de 2006 no seu blog K-Punk. Esse é o final aí. Reflitam sobre o texto, ou não, também se não quiser falar sobre isso. Talvez possa ter alguns erros aí, porque a tradução é minha. E eu tentei deixar mais próximo do que eu entendo que ele faz, que o Mark Fisher escreveu, e também deixar de fácil acesso aí para todos. É isso, até o próximo episódio aí, galera.